Planejamento tributário. Quer saber como elaborá-lo? Continue assistindo esse vídeo. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre planejamento tributário. O planejamento tributário é uma ferramenta que permite o contribuinte utilizar das licitudes do direito tributário com a finalidade de minimizar a carga tributária ou eliminar ou postergar essa carga tributária. É o que nós chamamos de elisão fiscal. É o uso de práticas legais para eliminar, postergar ou reduzir um ônus tributário. Quando o contribuinte adota práticas ilegais, logo ele está praticando um crime que é denominado evasão fiscal. Bom, quais são as variáveis que devemos observar para que possamos usufruir de um planejamento tributário eficaz dentro das licitudes do direito? A carga tributária ela é dividida na esfera federal, estadual e municipal. O planejamento tributário ele pode ser feito para curto e longo prazo, envolvendo a carga tributária inerente aos tributos federais, estaduais ou municipais, como também pode ser utilizado para fazer um planejamento somente para um dos tributos, ou somente pelas esferas, ou só um planejamento tributário para usufruir da redução de tributos municipais, ou só estadual, ou só federal, ou um todo. Mas assim, também pode utilizar o planejamento tributário de curto prazo para operações, principalmente inerente ao ICMS, no que diz respeito às operações interestaduais, às importações. Então, a depender da necessidade e do ambiente em que está inserido o contribuinte, o planejamento tributário pode auxiliar na metodologia de tributação com o objetivo de suavizar esse impacto tributário na geração de resultados de determinada entidade, de determinada companhia ou até mesmo de uma pessoa física ou jurídica do agronegócio. Todos nós somos contribuintes, todos nós podemos fazer planejamento tributário com o objetivo de mitigar essa carga tributária em determinado aspecto. Considerando um cenário empresarial, devemos levar em consideração, além dos tributos inerentes ao faturamento da empresa, que é o PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI, o ISS, Imposto de Renda e Contribuição Social, faz-se necessário na composição desses elementos da carga tributária também levar em consideração o INSS, que é um tributo que incide sobre a folha de pagamento. Por que levar o INSS em consideração? Porque a depender da forma de tributação em que permita ao contribuinte usufruir do Simples Nacional, que é uma metodologia simplificada de recolhimento dos tributos, nessa metodologia o INSS pode estar incorporado dentro do Simples Nacional. Então, fazer um estudo de viabilidade tributária de todos os tributos da empresa, devemos atentar também para o INSS. Não pode desassociar o INSS de um planejamento tributário. Considerando um planejamento de curto prazo, geralmente esse planejamento envolve operações que não são influenciadas por metodologias em que o contribuinte possa mudar de critério somente no exercício seguinte. Então, esses planejamentos geralmente estão relacionados com a circulação de mercadorias e prestação de serviço referente ao ISS, ICMS e ao IPI. Bom, uma outra forma também de inserir
dentro dessas lacunas do direito tributário com o objetivo de reduzir a carga tributária é uma análise aprofundada dos incentivos fiscais em que cada região ou cada município e até mesmo os incentivos fiscais federais possa contribuir aquele contribuinte. Quando o contribuinte adota essas metodologias, o aprofundamento analítico em conhecer a aplicabilidade da legislação fora daquilo que é o propósito da doutrina jurídica, que é o que nós chamamos de lacunas do direito tributário, então o contribuinte está adotando uma ação justa diante de um planejamento tributário e que é permitido pela legislação. O que não se permite e que caracteriza crime é aquilo que está previsto na legislação e ainda assim o contribuinte adotar ações adversas ao que está previsto na legislação. Os doutrinadores sabem muito bem que existem brechas e falhas na legislação que permite o contribuinte usufruir para então mitigar esse ônus tributário. Então, o planejamento tributário nada mais é que a adoção de práticas lícitas com o objetivo de reduzir, postergar ou até mesmo eliminar um ônus tributário. Ou seja, de regra geral, para que o planejamento tributário seja uma ferramenta lícita, essas ações elas precisam acontecer antes de nascer o fato gerador. A partir do momento que nasce o fato gerador da obrigação principal, dificilmente o contribuinte vai encontrar uma lacuna no direito que permita ele alcançar o objetivo de reduzir a carga tributária. No entanto, um arcabouço gigantesco de doutrinas permite o contribuinte, de uma forma analítica, gozar dessas brechas com a finalidade de suprir esse ônus tributário. Bom, considerando o aspecto prático da aplicação dos tributos inerentes à operação normal da empresa, a inferência que deve se levar em consideração e que muitas das vezes esquece esse contexto é: esse planejamento tributário é de curto ou de longo prazo? Esse planejamento tributário é completo ou singular? Levando em consideração um planejamento completo, tem que conhecer o cenário em que a empresa está inserida, fazer o levantamento de todos os tributos e impostos a que o contribuinte está sujeito, e todos esses farão parte do estudo do planejamento tributário. Existem também aqueles contribuintes mais arrojados que querem usufruir de algumas lacunas que geram dupla interpretação. E aí esse tipo de planejamento a gente chama de um planejamento tributário agressivo. Geralmente ele é orientado por um especialista da doutrina do direito tributário. No entanto, fica sob ele a responsabilidade de adotar ou não essas práticas. Portanto, o planejamento tributário ele pode ser utilizado por qualquer contribuinte que queira aprofundar da análise da tributação, da qual ele pode usufruir com o benefício de gerar mais resultados, mitigando a carga tributária imposta àquela condição em que o contribuinte se encontra. Então, o planejamento tributário é uma ferramenta que pode auxiliar, sim, de uma forma eficaz e eficiente, sem gerar riscos ao contribuinte, com o objetivo de suavizar a carga tributária a partir da utilização de práticas lícitas dentro das doutrinas tributárias.